Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, né? Aguardando o nosso retorno logo, logo. Enquanto a gente não retorna, a gente vai continuar com as nossas aulas. Hoje a gente vai ver os últimos dois processos de independência, tá? Para finalizar, finalmente, esse capítulo, que é um capítulo que é bem extenso, porque vai trabalhar todos os processos de independência da América, né? A grande maioria dos processos de independência da América, esse capítulo vai trabalhar. Então, assim, a gente tem um capítulo que é um pouco extenso, né, com muitas informações. Então, por isso que eu dividi ele nessas partezinhas, para que vocês fossem compreendendo aos poucos, né, como foi cada processo de independência, as particularidades, tá? E as semelhanças, certo? Ok, então, o que é que vai acontecer hoje? Hoje a gente vai continuar aquele mesmo esquema. Eu vou apresentar minha tela, vocês vão ver no livro, certo? A gente vai fazendo as marcações e vamos conversando um pouquinho sobre esses últimos dois processos de independência que a gente vai ver hoje, tá bom? Eu vou já apresentar, vocês vão me ver um pouquinho menor, certo? Queria falar para vocês que eu criei um Instagram, né, pessoal do oitavo ano. Eu criei um Instagram, professora Jamile Mesquita. Então, quem ainda não segue, eu sei que muitas pessoas já me seguem, mas quem ainda não segue, quem tem Instagram, pode me seguir. É um Instagram que eu coloco postagens que são com fatos históricos, coloco postagens com as turmas também. É um Instagram profissional, então por lá vocês podem falar comigo. A gente pode se comunicar melhor, vocês podem tirar dúvidas, né? Enfim, é uma forma da gente se comunicar também de forma mais rápida do que se vocês fossem colocar lá no mural da Ione, tá bom? Mas se quiserem falar por lá, podem falar também, tá? Vamos lá, então. Pronto, vamos começar. Eu estou apresentando a tela para vocês e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a independência do México e a independência de Cuba, tá bom? Olha só, vamos voltar rapidinho aqui só para a gente ver o mapa novamente, porque só para a gente se situar, né? Dar aquela leve situada e saber onde é que a gente está. Olha aí, todas as minhas marcações. Pronto. Olha só. Aqui a gente tem alguns que a gente já estudou, né? A gente estudou como é que foi na Argentina, a gente estudou como é que foi Bolívia, Venezuela, né? Então, Paraguai também. Então, assim, a gente estudou alguns desses, tá? E aí, hoje a gente vai estudar México. Opa, como é que eu desfaço isso daqui? Acho que não dá. Enfim, hoje a gente vai estudar Cuba e México, tá? Cuba e México, esses dois aqui nessas duas localidadezinhas, ok? Esse daqui não, marquei só pra gente relembrar um pouco, mas a gente vai estudar Cuba e México, ok? Pronto, e aí, obviamente, esses dois ficam na América, né? Então, assim, a gente tem essa parte da América, tá? E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre esses dois processos de independência, né? Na região do México, no vice-reino da Nova Espanha, né? Assim chamado. O processo de independência teve início. Gente, eu vou só diminuir um pouquinho aqui, que ele ainda tá muito grande. Acho que assim tá melhor. De independência teve início com diversos levantes de caráter popular. E aí, de novo, a gente vai ter levantes de caráter popular, né? A gente viu um pouquinho da diferença das independências na América para a independência, por exemplo, do Haiti, né? Semana passada a gente viu como é que essas independências foram feitas por uma elite específica, a elite crioula. Então, não gerou grandes mudanças dentro da estrutura social. Então, não aboliu a escravidão nem nada. Como foi no Haiti? O Haiti, a revolta foi popular. Então, ele levava as demandas do povo. Já que eles tinham uma população gigantesca de escravizados, a demanda era a abolição da escravidão, era direitos e igualdades, né? E foi essa demanda que o povo conseguiu ter. No caso de algumas independências aqui na América, a gente vai ter uma elite, né, que eles vão chamar de crioulos, que eram os filhos dos espanhóis que nasciam aqui na América, né, esses crioulos que já eram elite,
mas queriam liberdade comercial, né, liberdade econômica, para poder comercializar com outros lugares na Europa que não fosse somente a Espanha, né? Eles queriam essa liberdade. E para conseguir essa liberdade, eles tinham que se separar da Espanha, certo? E aí esses levantes vão ser de caráter popular. Os movimentos vão começar a partir de 1810 e vão ser liderados pelo religioso Miguel Hidalgo, tá bom? Que em 16 de setembro vai convocar a população mexicana em um episódio que vai ficar conhecido como Grito de Dolores, tá bom? Ele vai chegar a reunir cerca de 80 mil pessoas em muitos levantes contra as tropas espanholas, ok? Mesmo não tendo um plano organizado e definido para suas ações, as revoltas propostas por Hidalgo tinham como objetivo ampliar os direitos de terra aos indígenas, acabar com os impostos abusivos, abolir a escravidão, tá vendo aí? Essa daqui, como vai começar? Com um caráter popular, olha as reivindicações da população. Era o quê? Impostos menos abusivos, terra às populações indígenas que tinham perdido tudo, e foram escravizadas pelos espanhóis, a abolição da escravidão para os escravos que estavam ali, para os indígenas que eram escravizados, tá bom? Aprovar a independência mexicana. Então, a gente tem todos esses fatores que eram demandas, pedidos do povo, ok? Ao longo dos meses, o movimento foi duramente reprimido. Em 1811, o líder, o padre Hidalgo, tá? Que era um padre, né, Miguel Hidalgo, ele foi executado e o seu movimento foi enfraquecido, tá bom? Dando prosseguimento aos levantes, o padre Morelos, para vocês verem como era a influência, né? Inclusive, o México, apesar de todas as influências do Império, dos impérios que existiam lá, o próprio Império Inca, enfim, o México, ele ainda tem muito dessa questão católica, né, dessa influência católica muito forte no México, tá? Em 1813, dando prosseguimento aos levantes, o padre Morelos teve algumas vitórias e proclamou a independência do México, olha só, em 1813, além de aprovar a Constituição para o novo país, super importante, né? Tem um processo de independência, sempre vai ter a criação de uma Constituição. Por que, professora, que é importante ter uma Constituição? Para você ter ali as leis escritas, regulamentadas, né? Para que as pessoas tenham uma dimensão das leis do lugar, e a Constituição também mostra que aquele lugar ele se tornou um lugar independente, tá? Também é um símbolo, tá bom? Suas ações, porém, não foram reconhecidas pelo governo espanhol. Assim, iniciou-se um longo processo de conflitos militares entre mestiços e indígenas contra as tropas reais, tá? E aí, pessoal, a situação só vai se estabilizar, quando a elite crioula mexicana vai fazer o acordo com os rebeldes, viu? E vai estabelecer uma negociação que culminou na independência do México em 1824. De novo, a elite crioula. Professor, e essa elite crioula tinha aqui, tinha na Argentina, tinha em todos os lugares. Era, pessoal. Eram filhos de espanhóis que vinham, que nasciam na América, né? Eram filhos de espanhóis que nasciam na América e era uma elite privilegiada. Só que eles não tinham liberdade econômica, ou seja, eles só podiam comercializar com a Espanha, né? Então, esse era o intuito deles. Então, eles vão fazer esse acordo para poder conseguir a independência do México, tá? Vamos olhar aqui as imagens. Entrada de Iturbide e dos generais do exército mexicano, certo? Ferdinand Batiste, em cerca de 1842, né? Foi um militar crioulo que realizou os acordos entre os rebeldes e a elite para alcançar a independência, tá? E aqui a gente vai ter esse monumento belíssimo, que é o Anjo da Independência, que é um monumento em comemoração aos 100 anos de independência dos Levantes, né, no México, que foi produzido em 1910, tá? A base do monumento serve como mausoléu dos diversos líderes que lutaram contra o domínio espanhol, entre eles Hidalgo e Morelos. Então, ou seja, eles guardam aí as cinzas, né, os restos mortais
desses, vamos dizer assim, líderes que lutaram contra o domínio espanhol. Tá bom, pessoal? Olha só, a independência do México, tranquilo e calmo. Tem também essa partezinha que é super interessante, vocês darem uma lida depois, né? Sempre falo isso para vocês, sobre o México na atualidade, né? Entender um pouquinho sobre a cultura, sobre as influências, sobre a economia do país, né? É importante a gente saber o que se passa, inclusive, né? O muro que divide, né, os Estados Unidos e o México, que o pessoal pensa que está sendo construído, é novo, agora essa conversa do Trump, tá aí o muro para não nos deixar mentir, né? Certo? Ó, e aqui é 2017, tá? Então o muro já tinha sido construído em algumas regiões, agora ele está querendo só terminar o serviço. Tá bom? Vamos continuar aqui. Depois dei uma lida. Vamos para a independência de Cuba, ok? Cuba é um país situado em uma ilha na América Central. Vocês viram que Cuba fica ali, é uma ilha mesmo, tá? Havana Unaná. Lembra da música Havana? Pois é. Essa é a ideia, tá? Próximo ao litoral sul estadunidense, né? No período colonial, a região vai ser controlada pelos espanhóis, tá? Olha só. Vai ser controlada pelos espanhóis e constituída como centro produtor de açúcar, no qual a mão de obra escravizada era predominantemente, principalmente de origem africana, muito parecido com os estadunidenses, ok? O movimento de independência de Cuba foi tardio, se comparado aos outros domínios na América Espanhola, tá bom? Isso ocorreu, vou marcar bem aqui, pessoal, só o tardio, pronto. Aqui. Isso ocorreu porque na região cubana as elites tinham maior autonomia comercial, o que evitava grandes insatisfações com a coroa espanhola, tá bom? Entre 1868 e 1878 ocorreram as primeiras revoltas caracterizadas como movimento de independência. Elas foram lideradas pelo dono do engenho Carlos Manuel Céspedes. Essas primeiras revoltas foram reprimidas pelo governo espanhol e não tiveram um efetivo resultado político. Aqui no começo a gente vê que a revolta, né, liderada pelo dono do engenho, então, será que ele queria a abolição da escravatura? Será que ele queria igualdade? Claro que não. Ele queria mais liberdade econômica, mais autonomia econômica. Nesse primeiro momento aí, a gente vai ver a independência de Cuba tocada por uma elite, né? Assim como foi nos outros locais. E no México, a gente viu que foi um acordo entre a elite e os rebeldes. E aqui vamos para cá, para Cuba. Novas revoltas vão ocorrer entre 1895 e 1898, sob a liderança do político e escritor José Martí, né? Naquela época, a insatisfação dos crioulos, voltamos de novo para os crioulos, que eram todos esses filhos de espanhóis que moravam aqui na América, tá? Estava ligada principalmente ao alto custo dos impostos. Os embates militares duraram até 1898, quando as forças de Martí foram vitoriosas e conquistaram legalmente a independência, certo? Vamos continuar aqui. Porém, naquele mesmo ano, Cuba foi invadida e ocupada pelos Estados Unidos, né? O sonho do oprimido é ser opressor. Os Estados Unidos era colônia e agora quer fazer colônia também. Mas, enfim, foi invadida e ocupada pelos Estados Unidos, com o intuito de explorar economicamente a região e expandir-se em territórios americanos, né? Estabelecendo áreas de influência. Em 1910, uma legislação conhecida como Emenda Platt, tá? Legitimava o direito estadunidense de interferir na política cubana. Pessoal, vocês não têm ideia do desastre que vai ser depois, mas a gente vai conversar depois, tenham fé, tá? Olha, descobri como é que apaga. Show! Vamos continuar. Quando fosse conveniente. Além disso, Cuba também foi obrigada a ceder territórios para o estabelecimento de bases militares estadunidenses. Em 1902, as forças de ocupação se retiraram oficialmente do país, mas Cuba continuou como território sujeito à intervenção, né? E aí vai ter todas aquelas coisas de Guevara e tal, né? Mas a gente vai ver isso daí próximo ano. Vocês vão ver
todas essas divergências, todas essas mudanças bem direitinho. O que é importante a gente entender? Cuba vai se livrar da Espanha, né, quanto território de dominação, e vai cair nas mãos do tio Sam, né, dos Estados Unidos. E aí a gente vai ver que isso daí vai gerar vários problemas, né? A Cuba vai ser dominada por empresários estadunidenses. Cuba vai ser como se fosse, vamos dizer assim, um parque temático para os americanos, né? Era o lugar onde os americanos tiravam férias por causa das praias e tudo mais. Mas Cuba se tornou uma região super pobre. Cuba tinha que pagar, né, para os Estados Unidos, além de impostos, exportações e afins. Além dos Estados Unidos se meter, né, na questão política cubana. E aí a gente vai ver todas essas consequências, né, no próximo ano. E vocês vão ver que esse negócio de ficar, né, vou usar uma palavra assim, metendo o bedelho, né, de ficar, vamos dizer assim, se metendo na política do país alheio, não dá certo, né? E os Estados Unidos têm esse costume de fazer, e a gente vai ver tanto, não nesse ano, mas no próximo ano, que a gente vai estudar século XX, guerras mundiais e tudo mais, vocês vão ver que isso daí vai influenciar muito nessas guerras. Ok? É isso, pessoal. Olha, conteúdo super tranquilo. Deixa eu mostrar só aqui para vocês, ó. Conteúdo super tranquilo. Aí, ó, tem Cuba também na atualidade, né? Vocês podem ver um pouquinho. Super importante vocês estudarem, né? Fora ouvir a música La Havana, estudar também um pouquinho sobre a atualidade do lugar, tá bom? E aí, ó, vocês têm essa atividade para responder e essa daí, 327 e a 329. Não, a 330, quer dizer, desculpa. 327 e a 330, né? 330, certo? Eu espero que vocês continuem bem. A gente finalizou esse assunto. Próxima semana a gente vai fazer a correção, né? E na outra a gente entra no último capítulozinho, que é um capítulozinho que eu tenho certeza que vocês também vão gostar. É uma temática interessante. Vamos falar um pouquinho de Brasil, vamos voltar para a nossa realidade, né? A gente estava na América pertinho e agora a gente vai para o Brasil, que é mais pertinho ainda. Mas eu espero que vocês estejam bem, tá bom? É isso, pessoal. Se cuidem e até a próxima aula. Beijo!